educadores, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de nós começarmos nossa aula de hoje, quero dizer a todos vocês que a tia está com bastante saudades e que vocês continuem em casa se cuidando e se protegendo e principalmente estudando e se divertindo, tá certo, crianças? Então iremos para a nossa última aula da semana, que é a aula de História. Iremos falar sobre a resistência africana à escravidão. Vocês sabem que no período colonial justamente ocorreu a questão da descoberta, da colonização do nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham encontrado justamente os indígenas e com eles trouxeram justamente a mão de obra, que eram justamente os negros, os africanos, que foram trazidos de outros países para o nosso. E ocorreu várias situações para que chegasse justamente a resistência africana à escravidão. Ocorreu justamente a construção de quilombos, as fugas que foram muito importantes para justamente essa questão da resistência. Então a resistência africana à escravidão está relacionada justamente a resistir, a não querer ser mais escravizados. Então os africanos, os negros, eles sofreram bastante desde o início da história e até onde chegamos que é a resistência deles contra a escravidão. E como que eles resistiram à escravidão? Através justamente de fugas, de suicídios, de lutas, de rebeliões, revoltas. Tudo isso foram ferramentas de resistência africana à escravidão. Eles eram escravos, eram escravizados e tinham como resistir à escravidão de uma forma peculiar. Eles conseguiam fugir, conseguiam lutar contra justamente aquelas pessoas que estavam tornando eles escravos. Para eles, se tornava muito mais difícil por não conhecer o território. Como vocês sabem, os indígenas já estavam aqui. Eles também sofriam ameaças dos portugueses. Então, tudo para eles também era difícil. Então, os indígenas, eles conheciam todo o território. Então, fugir para algum lugar não seria problema algum. Mas para os negros, os africanos, era muito difícil fugir em um lugar que não conheciam. Então, tudo para eles se tornava mais difícil. Então, os indígenas conheciam o território brasileiro, os africanos não. Eles tinham dificuldades para ocorrer justamente a fuga. Mas, mesmo assim, eles não desistiram de fugir. Ainda tinha, além de não conhecer todo o território brasileiro, ainda tinha os capitães de mato, que eram pessoas que capturavam e devolviam os negros, os escravizados, aos senhores em troca de dinheiro. Então, tudo isso era grande problema para a resistência africana. Eles tinham como resistir, tinham como lutar, como fugir daquele lugar, mas tinham várias dificuldades que impediam essa fuga. Então, os quilombos, que eram as aldeias praticamente autossustentáveis, eram locais de difícil acesso. Então, vocês sabem que os quilombos que foram construídos há muito tempo é justamente lugares que os negros, os africanos, fugiam para se esconder dos senhores de engenho. Então, eles iam para aquele quilombo, estavam ali protegidos de alguma forma e, principalmente, os quilombos ficavam em um lugar de difícil acesso, ficava longe da cidade, ficava longe de tudo, ficava justamente na floresta. Então, para alcançar aquelas pessoas que estavam ali naquele quilombo, ficava muito difícil. Então, a gente vai perceber que a resistência africana à escravidão é justamente para restaurar a cultura e as tradições deles. Isto mesmo, a partir do momento que eles resistiram à escravidão, fugiram, lutaram e principalmente correram atrás dos seus sonhos, foram para o quilombo, lugares que eles se sentiam protegidos de alguma forma e era de difícil acesso, se tornava muito difícil para as pessoas alcançarem eles ali tinham a oportunidade justamente de restaurar sua cultura e as suas tradições. Vocês sabem que muitos deles, muitos africanos, morreram por conta de saudade da sua terra. Então tudo para eles se tornava muito difícil. Mas o mais importante era justamente a construção do quilombo para que eles se sentissem protegidos e que pudessem estar ali e principalmente restaurar a sua cultura. Em relação aos demais, aos senhores, eles não queriam
que os negros, os africanos, seguissem culturas diferentes, tradições diferentes da deles. Era necessário ter a mesma cultura, a mesma tradição. Eles teriam que ter a mesma religião. Então, a partir do momento que a resistência africana à escravidão ocorreu, veio justamente a restauração da cultura e das suas tradições. Cada um deles tiveram a sua própria religião, a sua própria cultura, sua própria tradição, independente de quem estivesse ali com eles. Mas que ali dentro do quilombo, eles estavam ali protegidos e teriam a oportunidade justamente de fazer o que eles quiserem. Não ter alguém mandando ou desmandando. Então, justamente isso, a construção, a restauração da cultura de cada um deles foi muito importante. Então, a resistência africana à escravidão ocorreu justamente por conta de toda essa questão da fuga, das lutas, dos suicídios. Teve muitos africanos, muitos negros que foram mortos, mas também se mataram por conta da sua saudade, que se sentiam ali inseguros, se sentiam escravizados, estavam ali sendo usados por outras pessoas que se sentiam superiores a elas. Então eles queriam ser livres, queriam construir a sua própria história e principalmente não esquecerem de onde vieram. Então a resistência africana à escravidão é muito importante nós entendermos sobre toda essa questão. Desde a resistência através das fugas, dos suicídios, das lutas, tudo isto, do não conhecer o território brasileiro, as grandes dificuldades como os capitães de mato, mas também a construção do quilombo e a restauração da sua cultura e tradições. Então, a nossa aula de hoje foi justamente sobre a resistência africana à escravidão. Espero que vocês tenham gostado da aula. A atividade de vocês está no livro, as páginas são 69 e 70, no livro de reforço, página 143, livro de ética, páginas 15, 16, 17 e 18. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendendo um pouquinho sobre a resistência africana à escravidão, de como eles lutaram para sobreviver e a importância da construção do quilombo e a restauração da cultura e da sua tradição. E não esquecendo, a resistência africana à escravidão se deu da forma de resistir que variava. Eles podiam fugir, poderiam lutar e também cometer suicídio. Então devemos ter cuidado, devemos ter a consciência da importância de cada um deles para a nossa própria história, de como eles contribuíram para nós chegarmos até aqui hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a próxima.